No vídeo de hoje, a gente vai investigar um caso muito curioso, que é conhecido como um dos eventos mais importantes da ufologia mundial, por conta da quantidade de testemunhas que vivenciaram esse caso. Vale a pena a gente retratar esse caso, que inclusive envolve o Brasil. E esse é o caso da noite em que 21 OVNIs supostamente invadiram o espaço aéreo brasileiro e foram perseguidos por caças da FAB. Vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. O controlador havia acabado de chegar ao trabalho, naquela noite de 19 de maio de 1986. Ele trabalhava no Aeroporto Internacional Professor Urbano Ernesto Stampf, que fica em São José dos Campos, no estado de São Paulo. Aquela era para ser só mais uma noite comum, sem nada de muito interessante acontecendo. Porém, o controlador não fazia ideia de que ele estava prestes a entrar para a história mundial da ufologia, com o que ficaria conhecido como a Noite dos OVNIs. Tudo começou de repente. Ele havia acabado de sentar em sua mesa, entrando como substituto para o seu colega do turno anterior. Ele se ajeitou na cadeira e esperou o contato da próxima aeronave programada, que deveria acontecer dentro de uns 20 minutos. O controlador até pensou em servir um cafezinho nesse tempo, mas foi interrompido por uma ligação vinda de outra torre de Minas Gerais, dizendo que eles tinham avistado coisas estranhas no céu. Assim que desligou com eles, recebeu uma nova ligação, agora de autoridades locais, dizendo que civis estavam entrando em contato com eles, avisando o avistamento de objetos voadores estranhos. Foi nesse momento que o controlador percebeu que algo estava acontecendo e, tomado pela curiosidade, ele registrou cada um dos contatos e notícias posteriores publicadas, o que permitiu saber que ao todo 21 objetos voadores não identificados foram avistados por civis e militares em diversos estados brasileiros naquela mesma noite, praticamente no mesmo instante, na verdade. Segundo testemunhas, alguns desses OVNIs chegaram a medir mais de 100 metros de diâmetro. Então, estamos falando aí de coisa assustadoramente grande, né? Só no interior do estado de São Paulo, eles foram registrados nas cidades de Caçapava, Taubaté e Mogi das Cruzes. Porém, com os dados coletados pelo controlador, ele identificou que esses 3 avistamentos eram de um mesmo grupo de OVNIs. Portanto, cruzando as informações de todos os estados, ele chegou ao número de 21 objetos voadores não identificados, que foram testemunhados por milhares de pessoas naquela noite. Só que, família, o que fez o caso ganhar mídia global foi que dentre as testemunhas tiveram cerca de 2.000 militares, entre cadetes e oficiais da Escola Especial da Aeronáutica, que testemunharam o fenômeno, tanto a olho nu quanto de binóculo. Isso mesmo, o próprio exército está de prova de que esse evento aconteceu de verdade. E família, essa história não para por aí não, viu? E você vai se surpreender. Bom, colocamos um ponto nessa história para você entender e se contextualizar. Agora isso vai ficar interessante porque aqueles 2.000 militares que eu mencionei anteriormente nem foram os principais membros do exército que se tornaram testemunhas oculares desse evento estranho. Esse caso está prestes a ficar muito bizarro e se você não acredita em OVNIs, bom, pode até ser que você mude de ideia a partir de agora. Bom, na mesma hora em que o controlador estava recebendo as ligações no seu trabalho no aeroporto, o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, ou para facilitar um pouco, a SINDACTA, acabou percebendo o evento acontecendo também. Galera, o centro de comando responsável por identificar se o espaço aéreo brasileiro está sendo invadido por alguma força estrangeira, acabou identificando os OVNIs naquela mesma noite ali como invasores. As aeronaves, todas as 21, foram notadas pelos sensores e radares do SINDACTA. Ou seja, não estamos falando apenas de objetos de luz que foram vistos por civis. Aqui o caso é muito diferente. Nessa noite dos OVNIs, a gente teve literalmente o órgão responsável por identificar ataques aéreos, identificando esses casos. Eles eram sólidos e reais. Só que não para por aí não. Vou te falar, essa é uma história intensa. Você já pegou uma pipoquinha aí? Acho que você vai precisar, viu?
Assim como o Sindacta não fazia ideia do que aqueles invasores, identificados por seus radares, eram OVNIs, eles passaram a tratar a ameaça como qualquer outra. 5 caças da Força Aérea Brasileira foram acionados pelo Centro de Operação de Defesa Aérea, com o objetivo de interceptar os supostos invasores. Toda a perseguição foi registrada pela Aeronáutica, que afirma ter sido uma das experiências mais estranhas que a sua equipe presenciou em toda a carreira, se não na história da organização. Aqueles que testemunharam o momento dizem que os pilotos pareciam muito aflitos, isso durante aquela perseguição, porque não conseguiam lidar com a ideia daquilo que estavam enfrentando de fato. Segundo essas testemunhas, haviam momentos em que os pilotos travavam a vista em seus alvos, que simplesmente desapareciam em instantes, como uma manobra impossível de ser realizada. Sempre que eles tinham a impressão de que estavam prestes a alcançá-los, algo absurdo acontecia e eles desapareciam novamente. Era como se eles estivessem tentando pegar um avião Boeing usando uma bicicleta para se locomover. Uma das testemunhas mais importantes do evento em si foi o sargento Sérgio Mota da Silva, que estava pilotando o voo 703 da extinta empresa aérea Rio Sul. Ele teria destino ali rumo ao Rio de Janeiro, porém no meio do trajeto ele identificou uma luz estranha, que definitivamente não deveria estar ali. Entrando em contato imediatamente com a torre, onde ele seria atendido pelo controlador e daria início ao todo o processo de investigação do que aconteceu naquela noite. Em sua ligação, ele indagou se havia alguma aeronave indo rumo ao aeroporto de São José dos Campos, ao qual foi respondido pelo controlador com um não. Nessa hora, Sérgio ficou bem confuso, afirmando que tanto ele quanto os copilotos que o acompanhavam ali estavam certos de que naquele exato instante viram uma luz semelhante a um farol parado no céu, o que provavelmente indica que estavam se movendo na mesma velocidade que eles, porém invadindo perigosamente o seu espaço aéreo. Entretanto, o que deixou tudo ainda mais estranho foi que durante a conversa o objeto simplesmente desapareceu, tornando a noite completamente escura. Eles ficaram realmente confusos com tudo aquilo, achando que poderia ter visto algum fenômeno meteorológico bizarro. Porém, antes que pudessem tentar esquecer tudo aquilo, as luzes retornaram e esse processo se repetiu algumas vezes. O sargento Sérgio conta que em um determinado momento da viagem, ele pensou em reduzir a intensidade das luzes da sua aeronave, o que para sua surpresa foi respondido com a aproximação dos objetos. Curioso pela possibilidade de observá-los em mais detalhes, ele aumentou a luminosidade, o que fez os OVNIs se afastarem por completo. Ele fez isso algumas vezes e depois teve a impressão de que estavam agindo de uma forma padronizada. Mas na hora, como ele estava cansado, confuso e assustado, não conseguiu pensar nada a respeito. Porém, mais tarde, em entrevista, Sérgio conta que, pensando em retrospecto ali, ele tem a impressão de que eles poderiam estar tentando se comunicar com ele, de alguma forma usando o movimento e as luzes. Mas ele não tinha como entender aquilo na hora. Pensando melhor a respeito, ele acha que eles até se comportavam de uma maneira inteligente, quase como se eles estivessem pilotando do lado de outra aeronave comum, já que apesar de estarem dividindo o mesmo espaço aéreo, eles mantinham uma distância de segurança ali. Porém, família, infelizmente, o avião de Sérgio não foi o único que avistou os OVNIs e nem todos tiveram a oportunidade de ter um momento até que agradável com eles. Na realidade, diversas outras aeronaves avistaram um evento, como por exemplo um modelo bandeirante da TAM que viajava para São Paulo e uma outra da Transbrasil que também enviou sinais para torres locais de OVNIs. Quando eu disse que esse caso tinha se tornado um fenômeno na história da ufologia por conta da quantidade de testemunha, eu não tava brincando com isso não, viu? Porém, família, em muitas dessas outras aeronaves, os passageiros acabaram avistando as luzes também. E eu não sei quanto a você, mas eu acho que se eu visse algo do tipo estando em um avião, provavelmente eu entraria em pânico, viu? Não sei se eu vi filmes demais na vida, onde os OVNIs chegam derrubando avião, invadindo ali a tripulação. Deixa uma história meio desconfortável a gente ver algo estranho no céu, né? Bom, de toda forma, eu compadeço com essas pessoas que entraram em pânico quando testemunharam o evento. E imagino que qualquer um se assustaria numa hora dessas, né?
E como vocês devem imaginar, na manhã seguinte não se falava de outra coisa. Para você ter uma ideia, o presidente da Petrobras na época foi fazer uma coletiva de imprensa para falar da empresa, porém todo o jornalismo só perguntava sobre o caso dos OVNIs na noite anterior. Depois da segunda pergunta, ele se irritou e até desistiu da entrevista, dizendo que não queria comentar sobre o caso. Família, mas isso seria inevitável, porque eu imagino que ao longo da semana ele só ouviu falar sobre isso. Até porque esse passaria a ser reconhecido como um evento ufológico com a maior quantidade de testemunhas da história humana. Apesar da caçada feita pela FAB, de maneira geral, os ufólogos determinam que no final das contas seria errado considerar o que aconteceu na noite de 19 de maio de 1986 como uma invasão. Isso porque, apesar de todo o alvoroço e susto causado pela chegada ali dos OVNIs, no final das contas, eles não demonstraram qualquer sinal de hostilidade em momento algum. Muito pelo contrário, já que eles provavelmente teriam até passado desapercebido se não tivessem sido testemunhados por tantas pessoas. Bom, sei lá, talvez essa seja uma visita, ou deveria ter sido uma visita que ocorreu na Idade Média. A humanidade não teria tecnologia nem para notar, então eles não sabiam que a gente tinha tecnologia na época e acabaram vindo de novo. Essa é só uma teoria minha. Bom, o que nos garante que essa passadinha lá no passado não chegou a acontecer de fato? Nada, Então podemos dizer que foi mais uma turistada dos OVNIs do que uma invasão de fato. Uma passadinha para ver como estava o Brasil, talvez. De tudo o que aconteceu no caso até aqui, há ainda um detalhe que eu deixei de mencionar, porque ele é sem dúvidas o mais estranho de tudo isso. Isso porque o jornalista fotógrafo Adenir Brito estava no seu escritório por volta das 21 horas daquela noite, quando recebeu uma ligação dizendo que tinham OVNIs no céu. Do nada, Ele achou que era trote, claro, porém só de olhar da janela ele se deparou com as luzes e saiu em disparada para tirar fotos. Adenir diz ter passado a noite fazendo isso, chegando a fotografar mais de 6.000 fotos. Porém, o que é realmente estranho sobre essa parte é que antes que ele pudesse revelar as fotos que estavam indo no rolo do filme naquela época, ele foi contatado por uma pessoa do Centro Técnico Aeroespacial que estava se comunicando como intermediador para um analista americano da NASA, conhecido como James G. Hurtek. Na época, imaginando que isso poderia lhe trazer notoriedade, ele entregou sem pensar duas vezes. Porém, mais de 30 anos depois, ele nunca mais ouviu falar do pesquisador, que segundo a própria NASA não existe, sendo que esse é o nome de um outro pesquisador que não tem relação nenhum com eles. Pensando melhor depois dessa revelação, Adenir ficou confuso sobre como que o homem que se passou por Hurtek saberia que ele teria tirado as fotografias e ele teria se passado muito bem como um pesquisador para poder enganar uma agência brasileira e roubar as fotos assim na cara dura. Bom, isso fez com que Adenir imaginasse que existe ainda mais coisas estranhas e organizações misteriosas tentando esconder informações sobre esse evento, que foi testemunhado por milhares de brasileiros. Bom, você já ouviu falar sobre essa noite incrível onde 21 OVNIs apareceram para muitas pessoas? Se você conhece alguém que avistou, que vivenciou isso ou alguma história relacionada a esse dia, deixa aqui nos comentários, tá? A gente vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado, um abraço e até a próxima, valeu!